Olá, é com grande satisfação que iniciamos a segunda temporada desse projeto, uma iniciativa realizada pela ABENC-MG, Associação Brasileira de Engenheiras e Engenheiros Civis de Minas Gerais, com o importante apoio e colaboração do CREA, instituições que compartilham o compromisso de fortalecer a engenharia e valorizar os profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento da nossa sociedade. Nessa nova temporada, temos um propósito muito especial: destacar e celebrar a trajetória, as conquistas, os desafios e as contribuições das mulheres na engenharia. Ao longo dos próximos episódios, a gente vai conhecer histórias que são inspiradoras, experiências profissionais marcantes e reflexões sobre a crescente participação feminina em um setor fundamental para o futuro do país. Mais do que reconhecer o protagonismo das mulheres, essa temporada busca promover o debate sobre diversidade, sobre inclusão, liderança e inovação, mostrando como diferentes perspectivas fortalecem a engenharia e ampliam sua capacidade de transformar realidades. Agradecemos à ABENC pela realização desse projeto e também ao CREA pela parceria e apoio institucional que tornam essa iniciativa possível. Prepare-se para uma conversa muito enriquecedora, repleta de conhecimento, inspiração e exemplos também que demonstram a força e a competência das mulheres que constroem a engenharia brasileira todos os dias. Eu sou Yara Tanuri e convido você a acompanhar conosco mais esse episódio. Seja muito bem-vindo. Nesse primeiro episódio, então, eu tô aqui com a Elaine Delboni, né? Elaine, eu notei tudo que ela faz, gente, porque, assim, é uma experiência gigante, né? Engenheira civil, sanitarista, ambiental e estrutural. Mais de 20 anos de experiência em engenharia, saneamento, meio ambiente e infraestrutura. Você atua em projetos de impacto social, especialmente relacionados à água, esgoto, sustentabilidade e recuperação ambiental, e tem aí diversos cursos e especializações ao longo da trajetória, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Yara. Estou muito feliz de te receber aqui para a gente conversar, para a gente bater esse papo. Obrigada. Eu espero, assim, servir como inspiração também para as meninas aí. Eu sou da FEAG, né, da Associação Feminina aí de Engenharia, pertenço também à GECOP, tá, lá do CREA. Fiz seminários também, o ano passado nós fizemos seminários de cidades inteligentes sustentáveis, lá no CREA, com apoio também do CREA, com o presidente lá, Dr. Marcos Gervásio. E espero continuar também, né, essa trajetória dentro do CREA, dentro aí do GT de Cidades Inteligentes, que é o último MBA que eu fiz, né? E eu acho que tem tudo a ver. A sustentabilidade tem a ver com cidades inteligentes. Então, dentro desse GT, a gente está criando um comitê de mudanças climáticas e ecoeficiência. Eu já pertenço ao Comitê de Mudanças Climáticas e Ecoeficiência como suplente de Betim, né? E também estou no grupo Adapta Cidades, que é um grupo de Minas Gerais, né? Falando sobre questões climáticas, né? De sustentabilidade e saneamento. E questões ambientais, né? Sim. Hoje eu atuando como suplente dentro da prefeitura também de Betim, né? Municipal de Betim, e como assessora técnica, né? Da superintendência, né, para esses temas aí. Elaine, me conta uma coisa, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar, estava até te falando, né, que na minha época, talvez na sua também, né, a engenharia civil era vista como uma área muito masculina, né? Eu lembro, assim, de amigas que pensavam em fazer engenharia civil e acabaram não fazendo justamente porque tinha esse... preconceito também. Exatamente. Tinha. E aí, como é que foi para você isso, assim? Pois é, eu tenho 2 cursos superiores, né? Eu tenho graduação em desenho industrial, que foi a minha primeira faculdade, e aí eu não estava satisfeita nessa primeira faculdade, porque, na verdade, eu queria fazer alguma coisa que pudesse fazer projetos, mexer com projetos. Então, eu pensava muito, na época, em arquitetura. Legal também. Pois é, apaixonada com projeto. E aí, eu falava assim, gente, eu vou fazer designer, né, que é o desenho industrial, mas depois eu complemento com arquitetura. Aí eu tentei a minha segunda faculdade na PUC, né, e aí eu falei assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou mexer com engenharia civil, porque ela é ampla para atuação. Ela não restringe como a arquitetura. É verdade. Então, eu tenho vários campos de atuação, e na época eu estava trabalhando na Mannesmann, né? E já mexendo também, vendo como é que é a realidade, eu estava olhando muito a questão da água lá,
E eu pensei assim, bom, já que é para fazer outro curso superior, eu não quero um curso que vai restringir a minha atuação dentro do mercado de trabalho. E o nosso Faz todo sentido, né? Pois a é. arquitetura realmente você ter ficado, quer dizer... Não, mas sim, eu ia acabar restringindo, que era o que eu sentia muito também dentro do curso de designer, que é desenho industrial, que ele restringe também o campo de atuação, quer dizer, a gente tem nichos, né, mais específicos de atuação. E eu queria ampliar isso, eu não queria ter que fazer outro curso, né, outra faculdade, mudar de área, fazer essa opção, né, mais tarde. Então eu queria complementar, né. E eu pensei na engenharia civil, não tinha, na verdade, porque ele faleceu. Eu tinha um tio que ele era engenheiro civil, sanitarista, e ele foi uma das minhas inspirações para entrar, né, e pensar na engenharia civil. Meu irmão também, que era engenheiro civil, formado pela PUC, e ele tinha uma consultora na época, né, e eu até atuei como estagiária dele nessa consultora. Então, assim, eu já pensei, bom, já está todo formado, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer engenharia civil, trabalho com saneamento, faço especialização, monto o escritório com meu tio, já estava tudo certo. Já tudo pensado aqui, tudo esquematizado. Tudo tudo assim, já tudo. Então, eu não pensava nunca, a engenharia ela vai ser restritiva, porque não pensava em nada que o mundo era masculino, era feminino. Eu falei, não, eu sou competente, eu confiava na minha competência, como confio até hoje. Então, assim, independente se é masculino ou feminino, eu quero atuar, né? E eu já tinha a minha linha certa, né? Vou depois montar o escritório com meu tio, trabalho um pouco com meu irmão, mas eu gosto mesmo dessa área ambiental de saneamento, vou montar um escritório. Isso não te impediu, né, de maneira nenhuma, Não, né? de maneira nenhuma. Então, eu fiz estudei um pouquinho, fiz faculdade, passei muito bem, entendeu? Fui muito bem pontuada. Dentro da faculdade, eu tive um certo receio, conversei com o coordenador de curso, que eu acho que foi uma das pessoas também importantes para que eu continuasse a faculdade. Aí eu falei com ele, olha, eu não sei, isso assim, quando você acaba, né, passei na engenharia, no meu primeiro semestre eu já fiquei indecisa, continuo ou não continuo? Porque eram muitas matérias que eu nunca tinha visto ainda e que eu estava assim, sem saber se eu tinha vocação para aquilo. O que eu fiquei com medo foi exatamente assim, será que é isso mesmo que eu quero? Bateu aquela insegurança de vocação, será que eu tenho habilidade para isso? Questão de habilidade, né? Para vocação, exatamente. Na minha sala eram o quê? 5 mulheres. Pois é. Né? 5 mulheres. Mas eu era mais velha lá também, assim, eu não estava naquela vibe dos meninos mais, não estava naquela coisa, né? Eu estava levando o curso a sério. E os meninos, depois, eles começaram a me ter referência também, me ter como referência dentro da sala. Eu era legal, né? Representante de sala, depois eu fui presidente do comitê de formatura. Então, assim, depois eu fui selecionada para o PET, que era um programa, entendeu, da CAPES, né, dos melhores alunos, eles são selecionados dentro da faculdade para que eles desenvolvam um projeto, alguma coisa à parte, né, com uma carga horária separada também da parte da faculdade. E se a gente recebe uma bolsa para isso, né, é um programa federal. Então, eu fui também selecionada. Mas, bom, voltando ao assunto, né, desse coordenador de curso, ele falou, não tem nada a ver. A gente adquire habilidade conforme a gente vai se esforçando para aquilo. Ninguém nasce com vocação. Você pensa que você está assim, eu vou ter um aluno brilhante aqui, porque ele vai entrar brilhante. Não é isso. Mas eu acho que existe, desculpa te cortar, mas é porque existe um pensamento também que tem uma diferenciação, às vezes, na criação das meninas e dos meninos. E aí a gente acha que a gente não tem determinadas habilidades, mas na verdade a gente nunca nem foi apresentada, né, assim... algumas coisas que os meninos que são apresentadas para os meninos, né? E a questão da engenharia, eu acho que, assim, sempre se criou aquele mito, assim, a engenharia é masculina. Não, a engenharia não é masculina. A engenharia é de todo mundo. Ela pode ser, tanto é que eu me sinto engenheira, muito mais capacitada do que muito homem, e por aí vai, é questão de habilidade que você vai desenvolvendo, né? E isso acontece na faculdade. Você vai adquirindo habilidade ao longo do curso e você vai desenvolvendo aquela habilidade e, assim, se você não é boa numa matéria, você vai estudar até ser melhor. Eu era uma das melhores na minha sala. Por quê? Porque eu não ficava com aquela
preguiça, não, eu vou fazer prova, eu não vou, vou depender da cola, eu vou fazer a prova, porque eu quero aprender. Então, assim, tinha eu sempre tive essa maturidade, né? Talvez a questão de muitos jovens entrarem na faculdade muito cedo, sem a maturidade, eu acho que eles não pensam por esse lado. Eu já queria o quê? Ó, eu quero fazer uma boa faculdade para eu ter uma boa qualificação e conseguir um bom emprego. Sim. Né? Então, eu já pensava nisso. E a minha faculdade foi, assim, tão boa que depois, assim que eu formei, eu fui convidada para trabalhar também com o professor da PUC, que é o meu professor Mariomar, né? Ele era de cálculo estrutural, e eu fiquei trabalhando no escritório dele durante 2 anos com cálculo estrutural. Você terminar a faculdade, ser convidada para trabalhar pelo professor, já é também realmente ser... Você era uma ótima aluna mesmo, né? Se esforçava muito. Exato. Não, mas eu te falei, eu era do PET, eu fui selecionada para conseguir essa bolsa do CAPES, entendeu? E para desenvolver um trabalho paralelo ali, né, dentro da faculdade. Elaine, me conta uma coisa, como que surgiu, como é que veio o saneamento, então, na sua vida? Pois é, então assim, eu já tinha, mesmo apesar de estar trabalhando no cálculo estrutural, eu já tinha aquela coisa, eu vou trabalhar no escritório com meu tio em saneamento. Ah, tá, porque seu tio trabalhava já com saneamento. Já trabalhava no saneamento na Copasa. Então, assim, sempre foi uma visão que eu tive. E ele, da minha primeira faculdade, ele me ensinava algumas coisas que eu perguntava. Então, assim, eu tinha a noção de hidrossanitário, mas não de saneamento público, aquele saneamento de cidades, né? Que seria um macro sistema. E o que ele sempre me aconselhou? Não, você tem que fazer uma pós, um estudo. Eu falei, não, ok, então eu vou seguir essa linha. Depois nós vamos montar um escritório juntos, nós vamos trabalhar. Ok, então perfeito. E aí eu fiz isso, eu fiz pós-graduação, depois trabalhei num escritório, né? Aí eu tive que montar, eu saí do meu professor, né, do escritório dele, abri uma empresa de engenharia, um PJ, para atuar no saneamento. O saneamento ele ainda estava começando, né, no Brasil. Assim, ele tinha poucos escritórios, né, isso que eu quero dizer, principalmente Belo Horizonte, eram poucos lugares que desenvolviam esse tipo de trabalho, de projeto. Eu sempre, na verdade, gostei de projeto, né, nunca fui de execução. Trabalhei na consultora do meu irmão, mas eu ficava... Não, sabia que assim, a minha área, o que eu gostava mesmo... Era projeto, era desenhar, mexer no CAD, né, em computador, criar, né, era voltado para isso. Aí eu trabalhei em escritórios, né, de saneamento, né, desenvolvendo, claro, né, aprendendo sempre, desenvolvendo conhecimento. Então, tudo que a gente vai fazer, não adianta você falar assim, vou fazer agora. Não, você tem que ter uma base, você tem que buscar conhecimento, você tem que estudar, você tem que tentar entender, né? Porque saneamento é complicado, não é simples, mas claro que tudo que é trabalho, você tem que ir se aprimorando. Então, você vai a campo, você vai entendendo o processo, o que é o saneamento, né? E entendendo as dificuldades, porque senão existiam milhões de pessoas formadas, né? Só assim, eu vou sair da faculdade, vou trabalhar em saneamento, mas não, você tem que ter uma trajetória. Tudo são degraus, né, na vida da gente. Né? Você não tem como chegar lá em cima e falar assim, ó, cheguei. Né? Às vezes você chega lá em cima e você fala, não sei tudo que eu precisava saber para estar aqui, né? Exatamente, você tem que ter uma bagagem, um conhecimento. Então, assim, faz parte, né, da vida, e tudo isso é aprendizado. Né? Não existe uma coisa que você vai falar assim, eu vou atuar com drenagem, mas não é bem a área que eu quero, que é água e esgoto. Não. Inclusive, saneamento, ele é composto por drenagem, você estava lixo, me contando, porque eu confessei aqui para a Elaine que eu não sabia tudo, assim, sobre o saneamento em si, né? São várias áreas, sub-áreas. Essas quatro, são essas 4 eixos, que é a água, esgoto, a drenagem e o lixo, o resíduo sólido, né? Então, o que acontece? A gente vai adquirindo experiências, visitando obra, fazendo parcerias. Então, eu tenho algumas empresas hoje que eu estou envolvida com 2 processos de licitação, né? Que o Brasil, ele é assim, né? Tem hora que nós temos algumas licitações, né? Que a gente consegue
ganhar, né, e prestar serviço, outra hora não aparece licitação Nada, né? nenhuma, não aparece nada. Então, é questão econômica mesmo, né, porque você tem que ter uma verba, você tem que ter um dinheiro já destinado para você lançar um edital, né, uma licitação no mercado. E aí eu também presto muita consultoria para prefeituras, então outra referência minha também, que foi a Funasa. Então o CREA, através lá de um outro presidente, gestor, me indicou para a Funasa para um trabalho de fiscalização. Só que na época eu estava com meu filho muito pequenininho, eu tinha acabado de ganhar, então eu não tinha como ficar visitando as cidades do interior. Né, para mim era um trabalho bem complicado, mas era um trabalho que eu iria adorar fazer. Mas a questão de ser mãe, a gente tem que... não é que priorizar, mas assim, você tem que tentar equilibrar o máximo possível, né? Porque ele não me tirou do mercado, a questão da maternidade, a questão de ser mulher, nada disso me fez sair do mercado dentro de uma coisa que eu gostava, dentro do nicho que eu gostava, que seria o saneamento, né? Só que assim, eu tive que me reinventar algumas vezes, verificar qual o trabalho que eu poderia pegar ou não por causa da maternidade. Sim. Então, isso eu acho uma das características boas da mulher. A gente consegue se reinventar toda hora, porque a gente tem... multitarefas. A gente consegue ser multitarefas. Então, eu consegui fazer isso.